Olá, mulheres como nós, como vocês estão? Tudo bem? Então, mais uma vez, estou aqui para compartilhar com vocês uma pequena mensagem da parte do nosso Deus, compartilhar com vocês as histórias bíblicas que tanto tem para nos ensinar, compartilhar com vocês os primeiros capítulos do livro de Josué, que é um texto que eu tenho lido, que tem falado ao meu coração e que nós podemos aprender muitas coisas. Dentre elas, o que nós podemos aprender com o livro de Josué é que Deus, todas as promessas que ele faz para o seu povo, ele a cumpre cada uma. Deus não deixa de cumprir as suas promessas, ainda que passemos muitos anos peregrinando, como o povo de Israel peregrinou durante 40 anos no deserto, mas Deus não deixou de cumprir as boas palavras que Deus tinha dito àquela nação. Todas as promessas que Deus fez à nação de Israel, Deus as cumpriu. Então, o livro de Josué ele já começa dizendo sobre toda a peregrinação que aquele povo havia feito. Né? Ele começa dizendo que Josué ele herda agora toda a liderança de Moisés, que Moisés já era morto. Então, Josué já começa a viver o seu primeiro desafio de liderar o povo de Israel à chegada à terra prometida. Então, nesta manhã, eu quero convidar a você a trazer à sua memória aquelas promessas que Deus tem feito a você, que você está achando que está demorando muito e muitas vezes você até se esqueceu. Eu quero convidar a você para se lembrar que não são as dificuldades que vão impedir que as promessas de Deus sejam cumpridas em sua vida. Porque aqui no livro de Josué, o que nós vemos é uma promessa sendo cumprida, mas não foi uma promessa cumprida assim, no estalar de dedos. Houve necessidade de uma conquista, houve necessidade de uma tomada de posição. Houve uma necessidade de um povo se santificar, buscar a face do Senhor, buscar arrependimento e buscar ouvir o que a sua liderança estava lhe dizendo, que no caso aqui é a liderança de Josué. Josué estava apontando, né, através das promessas de Deus, aonde o povo deveria prosseguir, para onde eles deveriam ir. E aí Josué começa a dizer ao povo o seguinte: vamos nos preparar, tome posição, tenham santificação, porque hoje o Senhor nos dará tudo aquilo que ele nos prometeu. Então, o primeiro desafio que eu vejo no livro de Josué é a travessia do Rio Jordão, porque a palavra de Deus diz que o Rio Jordão estava transbordando em suas águas. Então, ali já era um grande desafio como atravessar o Rio Jordão com 45 mil soldados, com milhares de pessoas que deveriam passar o Jordão. E o primeiro milagre está justamente aí, quando Deus faz toda uma multidão passar o Rio Jordão a pés enxutos. Então, quando Deus tem uma promessa para as nossas vidas, quando Ele tem uma promessa para ser cumprida em nós, não importa o quanto as águas estejam transbordando em nossas vidas, não importa quantos jordões existenciais nós teremos que passar por eles, porque se tivermos que passar, passaremos de pé enxuto, porque o Senhor é conosco. E foi assim que Deus fez com Israel. Deus fala para Josué: mande o povo se santificar, prepare-se que eu vou abrir as águas do Jordão. E assim Josué fez, e o povo começa a passar o Jordão a pés enxutos, porque as águas do Jordão se dividiram. E Josué fala para os líderes para que eles levantem ali no meio do Jordão um memorial, que esse memorial tem um significado muito importante. Quando as águas do Jordão voltaram a fluir, voltaram a correr normalmente, essas pedras, esse memorial, ele foi submergido. Josué nos ensina que existe um significado importante nessas pedras que foram submersas. É que para que nós alcancemos as promessas que Deus tem para nós, é necessário muitas vezes deixarmos coisas para trás. É necessário deixarmos situações que nos impedem de prosseguir. Às vezes, algum tipo de humilhação, algum tipo de tristeza, algum tipo de falta de perdão, às vezes, uma não sinceridade diante da presença de Deus, uma não santificação, tudo isso tem que ficar para trás, para que nós possamos entender a direção que o líder está nos dando, que no caso aqui Josué. E assim o povo fez, eles deixaram tudo ali simbolicamente no meio do Jordão. E quando eles atravessam o Jordão, eles estão em Gilgal. E Gilgal, a palavra Gilgal significa Deus tirou de vocês toda a humilhação.
Quando nós compreendemos que temos uma jornada a ser seguida para conquistarmos as promessas de Deus, Deus nos leva para Gilgal, o lugar onde a nossa humilhação vai ser retirada. Porque quando Deus tem promessas para nós, toda humilhação que outrora passemos, isso tudo é retirado pelo nosso Deus, porque os propósitos dele são maiores. E ele tem propósito de nos fazer bem, não de nos causar prejuízo. E ali o povo de Deus, então, ergue um outro altar, dizendo justamente isso: Deus tirou a nossa humilhação. Mas como eu falei, para conquistar as promessas que Deus tem para nós, não será fácil. Não será uma promessas conquistadas com estalar de dedos, não. Deus quer nos fazer fortes e corajosos, como ele fez com Josué e todo Israel. Deus diz para Josué: olha, Josué, não tenha medo, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo, eu estarei contigo, eu jamais te deixarei. E Deus está dizendo para você hoje, nesta manhã, nesse horário, eu não sei o horário que você está ouvindo essa mensagem, não tenha medo. Não se esqueça das promessas que eu fiz para você outrora. Não se esqueça, porque todas as promessas eu irei cumpri-las. Ainda que você precise atravessar os jordões existenciais da sua vida. Ainda que você precise chegar até Gilgal para você compreender que as humilhações já foram retiradas. E aí você se deparar, sim, com outra dificuldade, que são as muralhas de Jericó. Foi assim com o povo de Israel. Eles se depararam com as muralhas de Jericó, e a palavra de Deus diz que são muralhas enormes, muralhas que seriam impossíveis serem transpostas. Mas quando Deus separa um povo para conquistar uma promessa, Deus derruba as muralhas de Jericó. Quais são as muralhas de Jericó que você precisa que Deus derrube hoje na sua vida? Quais são as muralhas de Jericó que você precisa pedir ao Senhor que derrube para que você conquiste as promessas de Deus para você? E assim o povo de Deus se colocou ali em oração para ver o que Deus tinha a fazer. E a palavra de Deus diz que eles deram algumas voltas em volta da muralha, em silêncio, para que Josué pudesse estar ali na expectativa do que Deus iria fazer. E com apenas um grito, um júbilo, Deus derruba as muralhas de Jericó e o povo de Israel, eles conquistam a terra prometida. E o texto fala que eles continuam a conquistar reinos e mais reinos, avançando na conquista das promessas que Deus havia feito. Porque a palavra de Deus no próprio livro de Josué diz: de todas as boas promessas que Deus havia feito para Israel, nenhuma delas o Senhor esqueceu. Antes ele cumpriu cada uma das promessas que havia feito ao povo de Israel. Nessa manhã é essa palavra que eu quero compartilhar com você. Eu te convido a ler o livro de Josué, a compreender que o livro ele é recheado de muitas dificuldades, ele é recheado de muitas batalhas, de muitas conquistas, mas ele é recheado também da presença de um Deus Todo-Poderoso que faz com que as águas do Jordão se separem, que faz com que as muralhas de Jericó caiam, para que o povo dele experimente todo o suprimento vindo dele, para que o povo dele experimente a bondade dele para com o povo de Israel. E não é diferente nos nossos dias de hoje. Nós que somos o Israel de Deus nos dias de hoje, as promessas que Deus tem feito para nós, nós iremos conquistar cada uma delas, desde que nós cremos e obedeçamos ao nosso Deus. Então eu gostaria de pedir a você que você traga a sua memória e não tenha medo, porque todas as promessas que Deus fez para você, elas irão se cumprir. Ainda que dificuldades você venha enfrentar, mas saiba que nenhum Jordão da sua vida é tão grande que possa impedir aquilo que Deus tem para você. Nenhuma muralha que esteja te envolvendo pode ser tão grande que Deus não possa derrubá-la e entregar a vitória nas tuas mãos. Por isso, nesta manhã, eu quero desejar a você um dia de poder, um dia de graça, um dia cheio da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.